Fala pessoal, hoje eu vou falar da Lei 10.93, de 16 de julho de 2009. É a principal lei aí que regulamenta os professores categoria O do estado de São Paulo. Como a lei ela é um pouco extensa, eu separei elas aí em três partes, porque se o vídeo ficar longo aí ele será dividido em três partes, aí você já fica sabendo que eu vou tratar de forma ler o artigo e tentar explicar de forma mais didática possível. Vamos lá. No artigo 1º, fala que foi criado essa lei para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso da área da saúde, que essa lei também trata de vários cargos na área da saúde, é sim uma coisa de extremamente temporário, né? Mas só que alguns cargos, principalmente professor categoria O, é um temporário que virou fixo, ou seja, anualmente tem para temporário. O parágrafo 1º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse artigo, nesse parágrafo, ele vai explicar quais são as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Assistência a situações de calamidade pública, assistência emergenciais de saúde pública, para combater surtos, epidemias, pandemias, endemias, admissão de profissional de saúde temporário, admissão de docente temporário para a rede pública de ensino estadual. Jogaram aí o famoso categoria O. Também essa lei ela vai tratar da admissão de servidores para algumas atividades temporárias, como vigilância, técnicos especializados, assistente social, assistente de educação, indígena e algumas outras. Também vai falar de pesquisador, guarda-vida, todos esses são regulamentados pela mesma legislação. Mas o que interessa para nós é o item 4, admissão de profissional, item 3, admissão de docente temporário da rede pública de ensino, que é a categoria O. Então vamos lá para o segundo parágrafo. A contratação de que trata os itens 3 e 4 é o professor temporário e o profissional de saúde. A contratação de que trata o item 3 e 4 do parágrafo 1º deste artigo poderão ocorrer para suprir falta do docente ou profissional de saúde, em razão de... Aqui ele cita os casos em que podem ocorrer contratação por causa de excepcional interesse público. Novamente, quando vai contratar profissional de saúde e professor? Quando acontece uma calamidade pública, surtos, endemias, pandemias, que tenham atingido os docentes ou profissionais de saúde, por exemplo, ocorreu aí uma pandemia e vários professores tiveram que afastar. Aí contrata-se caráter temporário. Sempre eu vou ler aqui essa legislação tentando aplicar o cargo de professor categoria O, porque essa lei, como eu disse anteriormente, ela se aplica a vários outros cargos temporários. Em caso de greve que perdure por prazo não razoável, por exemplo, tem uma greve de profissionais, de professores que está durando aí, se arrastando e não volta. Pode contratar o professor temporário. Greve considerada ilegal pelo Poder Judiciário. Foi lá o sindicato, foram lá os professores e falaram, vamos fazer greve. O Poder Judiciário falou, vocês não podem fazer greve, essa greve é ilegal. Mas o pessoal continua com a greve. O que o Estado de São Paulo pode ir lá e fazer? Contratar temporário. Vacância de cargo ou função ou atividade, desde que este esteja em curso processo para a realização de concurso público ou esteja aberto um concurso público para provimento das vagas. Por exemplo, não tinha concurso ativo, vai ter agora, quando e se homologarem o concurso que ocorreu em 2023. Então, há vários cargos vacantes. Por isso que eles fazem esse processo seletivo anualmente, porque é cargo vago e não tem concurso ativo. Então, eles se fundamentam nesse artigo, nesse item, para continuar refazendo o temporário todos os anos. Aí cria-se o concurso, igual criou ano passado. Então, eles vão usar o concurso
mesmo o concurso não suprindo todas as vagas, porque oficialmente é 15 mil vagas e são mais de 100 mil temporários, então não vai suprir a demanda, vai criar-se outro processo de caráter emergencial, que é o temporário, categoria O. É em caso de afastamento que a lei considere como de efetivo exercício e licença para tratamento de saúde, que não possam ser supridos por meio remanejamento de pessoal e da aplicação do disposto do parágrafo único do artigo tal da lei tal. Aqui, quando várias pessoas ou acontece um grande afastamento e precisa de professores para suprir. Estou adaptando, lembra que essa lei ela fala de forma geral para vários cargos. Número de aulas insuficientes para atingir a carga horária mínima exigida para o preenchimento de cargo efetivo ou função atividade. Tem lá sobrando só um restório de aula. Não vai colocar um concursado para assumir só uma miserinha de aula. Então vai ficar contratando temporário para assumir só aquele pouquinho de aula. Transformação social, econômica, demográfica, tecnológica que não justifique, nos termos do decreto regulamentar, o provimento de cargo efetivo. Transformação social. De repente acontece uma grande migração para o estado de São Paulo. E essa migração ela não vai ser permanente. Então, contrata-se o temporário para suprir essa demanda emergencial. Coisa econômica, as contas não vão bem, contrato temporário. Então, vocês podem ver aí que o categoria O é para tampar buraco mesmo. E, infelizmente, vocês vão ver no decorrer da lei aí que tem pouco ou nenhum direito. Vamos agora ao parágrafo 3º. Se existirem candidatos aprovados em concurso público vigente, não será admitida a contratação por tempo determinado nas seguintes hipóteses previstas nesse artigo. Aqui ele fala, repetindo de novo, se existirem candidatos aprovados em um concurso público vigente, ele tem que aproveitar essa lista de candidatos aprovados e não fazer outro processo seletivo por categoria O. Por isso que aqui o pessoal se amarrou nesse artigo nesse parágrafo, para usar a famigerada lista da VUNESP. Aquela lista que tem mais problema que tudo. A linha E do item 5 não trata com relação aos professores. A linha B do item 8 também não tem nada a ver com o professor categoria E. E o item 5 do parágrafo 2º também não tem nada a ver com categoria O. Mas se você quiser ir lá dar uma corridinha, tá aqui as alíneas, tá tudo aqui bonitinho. Ou você volta no vídeo, ou você pega a lei que eu vou tentar deixar aí na descrição, se eu não esquecer depois de editar o vídeo. Parágrafo 4º. O limite máximo de servidores temporários contratados, nas hipóteses previstas nos itens 5 e 6 do parágrafo 2º deste artigo, item 5 e 6 do parágrafo 2º. 5. Vacância ou função ou atividade é afastamento que a lei considera como efetivo exercício de licença para tratamento de saúde. O limite máximo de servidores temporários contratados nas hipóteses previstas em 5 e 6 do parágrafo 2º, fixado em decreto regulamentar a partir de estudos técnicos realizados, no mínimo a cada 4 anos, que deverão levar em consideração o planejamento da força de trabalho disponível e a evolução demográfica da população atendida pelos serviços públicos e eventual necessidade de criação de cargos públicos efetivos. Isso, até onde eu sei, nunca foi feito esse levantamento de quantos professores precisariam para suprir as necessidades. O que geralmente acontece tem turma, não tem efetivo, contrata o famigerado categoria O. Parágrafo 5º. A contratação de docentes temporários e a respectiva atribuição de aulas dar-se-ão, no mínimo, pela carga horária de 24 horas semanais na rede pública de ensino estadual, 12 horas semanais nas instituições públicas estaduais de ensino superior. Lembrando que essa lei trata
do categoria O, mas também trata de professores temporários em instituições públicas superiores do Estado. Então, a VUNESP aí, que é a Faculdade Paulista, ela pode contratar professor em caráter emergencial, que seria regulamentado pela mesma lei do categoria O. E eu acredito que lá nos superiores vão ter um pouquinho mais de respeito com o professor, porque para o ensino público aí, estadual, professor é tratado como lixo. Desculpa a expressão, mas se você não concorda, escreve aí nos comentários. Se você acha que o categoria O é muito bem tratado, você pode escrever aí. Perdão. Então vamos lá. Parágrafo 6º. Excepcionalmente, esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas na conformidade prevista no artigo 5º, a critério da administração, poderá, não quer dizer que vai ocorrer, poderá ocorrer a contratação de docente temporário com carga horária inferior àquela prevista. Ou seja, para contratar com carga horária inferior a essas 24 horas semanais na rede pública estadual, sobrou o restor de aula numa cidadezinha, numa escola lá afastada. Então, só tem aquela miséria de aula, tem que ter um professor. O professor vai pegar aquelas 3, 5, 10 aulas que tiver. Então, excepcionalmente, esgotadas as possibilidades, ele vai assumir com menos de 24 aulas. 24 horas semanais. Existe aí uma briga, todo um jogo de semântica e essa questão de horas semanais e hora-aula. Porque dependendo do que for, eles consideram hora-aula de 60 minutos. Aí eles consideram a hora. Dependendo do para que for, se for para prejudicar, eles consideram 45 minutos. Mas, até aqui, a gente falou sobre esses critérios para a contratação. Parágrafo 7º. A contratação de que se refere no item 6 do parágrafo 1º deste artigo serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratos em qualquer área de administração pública. Aqui, o item 6 do parágrafo 1º não trata do categoria O. Então, eu não vou voltar lá, mas aqui está falando que ele não pode aproveitar outro concurso. Mas lembrando que esse aqui não é para o categoria O. Fala pessoal, bom, até agora foi o artigo 1º. Agora a gente vai falar do artigo 2º. A contratação nos termos da lei complementar será celebrada em cada área pelo respectivo secretário de Estado, ou pelo procurador-geral, ou pelo dirigente da autarquia. Para ser criado o processo, dependerá de autorização do governador, será precedido de processo seletivo simplificado, submetido aí às condições estabelecidas em regulamento próprio, deverá ser objeto de ampla divulgação, eles não podem contratar aí no calar da noite. E o parágrafo único, nas hipóteses referidas no item 1 a 4 do artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 1º desta lei complementar, o processo seletivo poderá ser apenas classificatório, de acordo com os requisitos previstos no respectivo edital. Então, por isso, geralmente, professor categoria O é apenas um processo classificatório, ou só de títulos, ou de pontuação, que até então vinha seguindo o critério de pontuação, que era uma coisa que o professor tinha mais experiência, tinha mais tempo de aula, logicamente tinha uma pontuação melhor, e com isso ele ficava bem ranqueado. Esse ano, a atribuição atribulada acabou ocorrendo que bagunçou tudo, gente nova que fez o concurso e foi bem, passou na frente do pessoal mais antigo aí, o que gerou uma certa revolta. Mas foi o critério que eles usaram, foi amplamente divulgado, que seria esse critério, que eles usaram na lista da prova. O problema principal foi a comunicação de dados entre a SEDUC e as listas da VUNESP, e a VUNESP que chove recurso a torto e a direito lá, que até hoje não homologaram o edital.
Bom, artigo 3º. Quando houver empate, a classificação resolver-se-á favoravelmente ao candidato que tiver pela ordem. Então, empatou a pontuação. O parágrafo único aqui, ele vem aqui no final, mas eu já quis pôr ele aqui, ó. Quando algum candidato dentre os empatados na ordem de classificação tiver idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, os dinossauros pedagógicos aí, tem muita gente acima de 60 anos ainda na escola, tem muita gente que começou tarde e tem muita gente que não larga o osso. Então, acima de 60 anos, primeiro critério. Segundo critério, em relação à atividade a ser desempenhada, ou seja, a escolaridade mais compatível com o cargo e o maior tempo de experiência. Depois vem o maior grau de escolaridade, ou seja, a pessoa tem a formação na área e ela tem mais outras formações, então ela passa na frente. Maiores encargos de família. Aqui entra os critérios de filho. Hoje em dia não é muito utilizado esses critérios mais, mas cada processo, cada seletivo traz os seus critérios de classificação. Artigo 4º. Para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes condições. Aí são as 5 condições mais o parágrafo único. Possuir aptidão física e mental para o exercício da atividade a ser desempenhada. Não pode querer matar os capirotim. 2. Não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada. Então, para professor, dificilmente vai ter uma deficiência que ele não consiga dar a aula. 3. Não exercer cargo, emprego ou função pública na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, exceto nos casos previstos no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal e inciso 18 do artigo 115 da Constituição Estadual. É aqueles casos em que você pode acumular mais de um cargo. Vale uma nota aqui que dentro do meio acadêmico aí, dos professores, fala-se que o limite semanal tem um limite aí de 60 horas, 60 aulas, quando se acumula o cargo. Mas teve um rapazinho aí, me falha o nome agora, que ele tinha mais de 60, quiseram tirar o cara da jogada, e ele entrou e ganhou, porque os horários ele conseguia executar bem a função. Então, se há compatibilidade de horário, taca-lhe pau, vamos ganhar dinheiro, vamos dar aula para Deus e o mundo. 4. Possuir escolaridade e experiência compatíveis com as atividades a ser desempenhadas, de acordo com os requisitos estabelecidos no edital. De acordo com os requisitos estabelecidos no edital. Então, é o edital que vai estabelecer os requisitos. Por isso que o edital da atribuição desse ano foi bagunçado, porque foi feito a toque de caixa. O que vai acontecer agora? Isso. Não está dando certo, muda para isso. Não deu certo, muda isso. Essa lista não funciona, gera outra lista. Entrou com liminar, manda recurso de novo. Então, por isso que esse ano foi tão atribulado, porque os requisitos, apesar de estabelecidos, não foram, como posso falar uma palavra não muito forte, nem xingar. Foi uma porcaria. Pronto, a atribuição foi uma porcaria. O método que foi feito, não estou falando, pelo amor de Deus, que quem está na DE que é uma porcaria, pelo contrário. O pessoal da DE também ficou tudo doido, porque cada hora vinha uma resolução, um decreto, uma live, porque além dos decretos, resoluções, apareciam lives de última hora falando que as coisas iam mudar, que ia ser daquele outro jeito, então acabou sendo muito a toque de caixa. Então até o pessoal das DE tiveram um problema. Inciso 5º, aqui, 5º, ter boa conduta. Então, se você tiver o seu OnlyFans aí, professorinha, deixa abaixo, não deixa ninguém saber. Porque se alguém descobrir, não conta como boa conduta. Se quiser assaltar banco, não entra aqui, boa conduta, tem que ser uma conduta ilibada. Bom, parágrafo único. As condições estabelecidas nos incisos 1 e 2 desse artigo deverão ser comprovadas mediante inspeção médica na forma a ser definida em regulamento.
Então, a questão da deficiência e a aptidão física será passado por perícia médica, o famoso exame admissional, e no caso do deficiente tem que passar pela junta médica para comprovar a deficiência. Artigo 5º. O órgão ou autarquia interessado na contratação poderá convocar previamente a abertura de processo seletivo a que se refere esta lei complementar. Candidatos, aqui está o pulo do gato que eles usaram, que justifica o uso da lista da VUNESP. Por exemplo, o órgão pode usar listas e candidatos remanescentes aprovados em concurso público realizado pela administração direta e autarquias do Estado de São Paulo, correspondente à atividade a ser desempenhada, observada a ordem de classificação. Então, provavelmente, eles ainda vão usar essa lista da VUNESP o ano que vem. Existe uma grande chance deles fazerem isso aqui, deles se basearem nesse artigo 5º e usarem novamente essa lista. O que acontece? Só que esperamos que até o fim do ano essa lista tenha sido corrigida, os recursos tenham sido julgados, o pessoal que entrou com os pedidos tenha sido atendido. Lógico, né? Não só porque pediu que tem que ser atendido, tem que fazer jus ao que for pedido. Parágrafo único. O candidato remanescente que atender à convocação, mesmo sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público, nem a respectiva escolha de vaga. Ou seja, é o que eles cansaram de falar. Uma coisa é a atribuição de aula do contrato temporário, outra coisa é o concurso público. Eles só usaram a lista do concurso público para isso, para não se criar um outro processo seletivo, um outro trâmite. Esse artigo 6 aqui já está um pouco ultrapassado, porque é vedada sob pena de nulidade a contratação da mesma pessoa com fundamento nesta lei complementar, ainda que para atividades diferentes antes de decorrer 200 dias. Isso aí já foi derrubado. Esses 200 dias caiu aí para quarentena. Caso você dê aula, o parágrafo 2º aqui do artigo 6º fala que contrato de trabalho que se refere ao artigo tiver contratado docentes indígenas, o prazo ali estabelecido corresponderá a 30 dias. Então, se você dá aula aí numa tribo indígena, seu contrato aí pode ser entre um contrato e outro 30 dias. Sim? Para suprir a atividade docente da rede de ensino público estadual, os docentes poderão celebrar novos contratos de trabalho, observado a existência de recursos financeiros, com fundamento na lei complementar. Aí aqui, no artigo 6, ele já fala 200 dias. Aqui, dentro do parágrafo 1º, ele já fala 180 dias. Mas as atualizações da lei, depois que surgiu, caiu para 40 dias. Então, todo mundo está enjoado, está cansado de ouvir que agora a quarentena é de 40 dias. Antes a quarentena era uma duzentena. A pessoa praticamente ficava o ano inteiro sem pegar aula, porque tinha que esperar 200 dias. Então, melhorou muito. Reduzi aí para 40 dias. Artigo 7º. A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei complementar, observada a existência de recursos financeiros e o prazo máximo de 12 meses. Ou seja, o contrato é de 12 meses. Ah, mas eu trabalho 3 anos. O contrato, filho de Deus, é de 12 meses. Pode ser prorrogado? Pode. No máximo, mais 2 vezes. Ou seja, ao longo do processo, você vai acabar trabalhando 3 anos. Mas o processo é de 12 meses. O parágrafo 1º diz: a contratação para o exercício de função docente terá prazo máximo de 3 anos. Ou seja, entre o primeiro e o segundo ano e entre o segundo e o terceiro ano, você não precisa cumprir a quarentena. Você pegou a aula, continua valendo o contrato. Poderá ser prorrogado até o último dia letivo do ano e que findar o prazo. Por exemplo, você entrou no meio do ano. 3 anos de contrato vai dar no meio do ano. O Estado não vai te mandar embora no meio do ano e ter que contratar um outro temporário para finalizar o ano letivo. Então, seu contrato vai até findar o ano letivo.
Acabou o ano letivo, acabou seu contrato. Parágrafo 2º. Os direitos e obrigações decorrentes da contratação para a função docente ficarão suspensas sempre que o contratado não forem atribuídas aulas. Ou seja, um exemplo meu. Entrei no meio do ano de 2023. Se não tivesse pegado aula em 2024, quando começasse, meu contrato seria rompido automaticamente. Entendeu? Como eu peguei aula, entrei aí no meu segundo ano de contrato. O ano que vem vai dar o terceiro ano no meio do ano. Então, vou findar o ano letivo e depois vai romper o contrato. Automaticamente, aí eu tenho que cumprir a quarentena. Parágrafo 3º. Fim do prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto. É automático. Não pegou a aula, não renova o contrato. Tchau, tchau, seu Nicolau. Aí o Estado, você entra com a bunda, o Estado entra com a botina e tchau, obrigado. Artigo 7º-A. Poderá ser instituída avaliação de desempenho dos servidores temporários, que será considerada para eventual prorrogação ou extinção do contrato antes do término de sua vigência. Quando esse povo estiver lá, sem muito o que fazer, eles vão dar uma olhadinha para esse artigo. Olha, que legal, a gente pode criar uma avaliação, professor categoria O, para renovar o seu contrato ou não. Então, fica vocês espertos que o que está ruim pode piorar. A avaliação que se refere ao caput deste artigo deverá ser vinculada a métricas de desempenho, de produtividade, competências e habilidade do contratado. O Poder Executivo estabelecerá, por meio de decreto, normas gerais de avaliação de desempenho dos servidores. Então, eles podem criar contratos, estabelecer normas gerais de avaliação. O secretário de Estado, procurador-geral, dirigentes, as autarquias, instituições públicas estaduais de ensino superior poderão editar normas complementares para regulamentar a avaliação de desempenho de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 4º. A duração total da contratação, computada sua eventual prorrogação, respeitará os prazos máximos previstos no artigo. Então, mesmo você sendo bem avaliado, seu contrato máximo é de 3 anos. Ou seja, de um ano, prorrogado por mais um, prorrogado uma segunda vez. Artigo 8º. O contrato celebrado com fundamento nesta lei complementar extinguir-se-á antes do término de sua vigência. Quando que esse contrato vai ser interrompido antes de cumprir um ano? Aí começa esse monte de hipóteses. Por iniciativa do contratado, ou seja, você foi contratado como categoria O, chegou lá, não quero mais isso, você chega lá e fala, meu marido tem 2 empregos, não preciso disso. Aí você fala, tchau, obrigado. Com o retorno do titular nas hipóteses previstas na linha F do item 5 do parágrafo 1º do item 6 do parágrafo 2º do artigo 1º desta lei complementar. Quando, por exemplo, o titular do cargo volta para ocupar a sua função. Então, o temporário roda. Por exemplo, você está substituindo uma gestante. A gestante voltou, acabou a licença maternidade, tchau, obrigado. O titular do cargo, que é um concursado, estava cumprindo o serviço para o Estado em outro Estado, ou alguma coisa assim, desse estilo. Voltou para o cargo dele, você roda. Estava cumprindo o cargo, função gratificada na diretoria de ensino, por exemplo. Ele voltou para o cargo dele. Voltou no meio do ano? Não interessa. Você roda porque se as aulas é dele, o cargo é dele, você é temporário. Tem algum direito? Nadinha. Só reclamar e espernear. Inciso está aí no item 3º. Pela extinção ou conclusão do objeto, nas hipóteses previstas na linha B do item 5 e no item 6, ambos do parágrafo 1º do artigo 1 desta lei complementar. Ou em razão da cessação da situação de emergência ou calamidade pública. Ou seja, acabou a pandemia, não precisa mais. No caso aí dos profissionais de saúde. Então, rompe-se o contrato, aí encerra. Tchau, obrigado. Professores,
Não precisa mais de tantas aulas. Juntou lá as escolas, juntou as turmas. Categoria O, tchau, obrigado. 4. Por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do contratado. Por parte do contratado. Então, se o Estado descumprir, você não rompe o contrato. Mas se você, professor, descumprir alguma parte do contrato, o Estado pode vir e cessar aí o seu vínculo a qualquer momento. Com o provimento do cargo correspondente. Então, lembrando que categoria O é contratado para exercer um cargo que está vago. Se ocorreu o concurso, a pessoa assumiu e aquelas aulas é do efetivo. Então, você pega seu banquinho e sai de fininho. O que provavelmente esse item 5 deve ocorrer quando começarem a convocar os professores do concurso. Por exemplo, chamou lá o primeiro da lista de história. Ele vai olhar, vai pegar aonde tem aula disponível, ele vai pegar aquelas aulas e o categoria O que estava lá nessas aulas que estão disponíveis vai rodar. Inciso 6. Com a criação ou classificação do cargo e o respectivo provimento das hipóteses da linha E do item 5 do parágrafo 1º do artigo 7º do parágrafo 2º, ambos do artigo 1º desta lei complementar, que já não trata do professor categoria O. Nas hipóteses de o contratado, ou seja, quando que o contrato pode ter a término da sua vigência, quando o contratado preencher a vaga relativa ao concurso para o qual foi aprovado nos termos do artigo 5º desta lei complementar, ou seja, quando o contratado sair para assumir um cargo público, ser convocado para serviço militar obrigatório ou serviço civil alternativo, quando houver incompatibilidade de horário. Por exemplo, foi eleito deputado federal, tem que estar lá em Brasília, não dá para ele ficar dando aula. Isso é o item C, assumir mandado eletivo que implica afastamento do serviço. Sim? Aqui é o item B, é o serviço militar. Você foi convocado para servir a pátria, tem que ir. Não obter na avaliação de desempenho, que ainda não foi instituída, quando instituída, tinha que ter posto maior aqui. Ou não obter na avaliação de desempenho, quando instituída, a nota mínima necessária para o prosseguimento do contrato nos termos do respectivo ato de regulamento. Nesses casos aí, são as hipóteses de o vínculo ser rompido com o contratado. 8. Por conveniência da administração. A administração falou, não preciso mais da categoria O. Tchau, obrigado. Aí pode romper. Parágrafo 1º, no artigo 8º. A extinção do contrato com fundamento nos incisos 1 a 7 do artigo far-se-á sem direito à indenização. Então, do item 1 até 7, nas hipóteses do contratado, não tem indenização. Então, se seja, foi contratado para o serviço militar, o efetivo voltou, você foi lá e falou tchau, obrigado, não tem indenização. Beleza? Só tem indenização se for conveniência da administração. Aí tem uma indenização, que provavelmente será muito pouco. Parágrafo 2º. Casos de término de vigência do contrato. A extinção do contrato com fundamento no inciso 8º deste artigo implicará o pagamento ao contratado de indenização correspondente a uma vez o valor da remuneração mensal fixado no contrato, ou, quando for o caso, na média mensal da remuneração fixada no contrato até o advento da extinção. Ou seja, se a administração, por conveniência, decidir encerrar o contrato, você ganha 1 mês de indenização. E mais nada. Categoria O. Tá aí o respeito com categoria O. Nas hipóteses do inciso 4º deste artigo, inciso 4º, por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do contratado. Nessa hipótese, será assegurado ao contratado a faculdade de exercer o direito de defesa no prazo de 3 dias úteis,
devendo o procedimento ser concluído dentro de 10 dias contados da data do protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo para apresentá-los. Então, no inciso 4 aí, você descumpriu a obrigação legal. Eles vão te mandar embora, mas haverá aí um processo que você terá ampla defesa para dizer que você não rompeu com o contrato, você não descumpriu o que estava estipulado em contrato. Artigo 9º. O contratado não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Você é professor, categoria O, mas tem que assumir a diretoria. Não, você não foi contratado para isso. Você tem que ir lá limpar, ajudar na cozinha. Bom, já teve caso, você está na escola aí, que, por exemplo, de necessidade, você vai lá e ajuda. Mas não poderá receber atribuições. Sim, você foi contratado para uma coisa e nela permanece. Artigo 10. O contratado, nos termos desta lei complementar, está sujeito aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei 10.261, de 28 de outubro de 68, aplicando-se aos docentes subsidiariamente as disposições da Lei Complementar número 444 e 27 de dezembro de 1985. Essa salada de lei, o que é? Lei Complementar número 444. É a lei que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista e da Previdências correlatas, ou seja, é a lei que trata do magistério. Então você vai lá, você entra nessa lei, tem aqui o link, deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, lei complementar que trata do magistério. Aí ela vai falar do estatuto do magistério, dos conceitos, da composição, do quadro, do campo de atribuição, dos requisitos para provimento, dos requisitos da forma de provimento, dos concursos públicos. Ele vai tratar de forma geral, que é uma lei bastante extensa, bem modificada, porque é uma lei já antiga, e educação não é lá bem tratada. Todo mundo que entra lá muda alguma coisa, geralmente para pior. E a Lei 10.261, de 28 de outubro de 68, é que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Ou seja, você tem que cumprir, está sujeito aos mesmos deveres. Então, deveres, você não tem os ônus, você não tem as licenças que o pessoal efetivo tem, você não tem, eu vou falar depois, por exemplo, licença gala, você tem umas licencinhas, por exemplo, seu pai faleceu, nenhum, para os efetivos são 5 dias, se eu não me engano, para você é 2 e olhe lá. Dependendo do horário que a pessoa falecer, você teve um dia e o seguinte, casamento, por exemplo, você tem o dia que você casou e o seguinte. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, deixa eu abrir aqui também, é outra lei muito, muito extensa. Ela dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de São Paulo. É uma lei muito extensa. Ela trata de todos os funcionários civis do Estado de São Paulo. Vale a pena você correr o olho aí, entrar lá, dar um Ctrl F e procurar alguma coisa que você tenha interesse. Bom, isso tudo foi só a parte 1. Ainda tem a parte 2 e a parte 2, a parte 3. Então eu vou dar uma pausa por aqui, porque eu que já estou cansado de falar, imagine você como deve estar cansado de me ouvir. Beleza? Deu aí quase 45 minutos. Mas eu vou ver se eu consigo cortar aí e encurtar o máximo possível para ficar menos chato possível. Um abraço, até breve. A parte 2 tá aí, é só seguir e ouvir.